Amém, amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, como você descreve a sua família hoje? A sua casa, o lugar onde você mora, o lugar onde você habita, o lugar onde você convive com a sua família. Como você pode descrever o seu ambiente familiar? Você pode descrever a sua casa como um lugar de afeição, de afeto, de harmonia, de parceria, de alegria, de cuidado? Ou você descreve a sua família como um lugar tenso, um lugar onde você não vê a hora para ir trabalhar, para sair daquele contexto, para sair daquelas brigas muitas vezes intermináveis? Como você descreve a sua família hoje? E certa vez uma professora, ela fez uma pergunta para os seus colegas, para os seus alunos, e a pergunta era um pouco diferente. Ela perguntou para os seus alunos o seguinte: vocês sabem onde fica o inferno? Ela fez essa pergunta para os seus alunos: vocês sabem onde fica o inferno? E um dos alunos, eu imagino eu, entre os 8 aos 10 anos, um dos alunos levantou a mão e disse para a professora: professora, eu sei onde fica o inferno. E a professora abriu os olhos e então fale: onde fica o inferno? Aquela criança disse: o inferno fica na minha casa. O meu pai é um pai alcoólatra. O meu pai, ele nos agride emocionalmente. Ele fala palavras terríveis. Ele agride não só a nós, mas também a nossa mãe de forma emocional e de forma física também. Nós não temos paz em nossa casa. O inferno fica em minha casa. Imagine você essa situação. 7 meses se passaram. E essa professora, numa nova dinâmica naquela turma, ela fez uma outra pergunta muito semelhante, mas agora: onde fica o céu? Onde fica o céu? E para surpresa daquela professora, quem levanta a mão para responder onde ficava o céu, aquele mesmo aluno que tinha respondido onde ficava o inferno. E ela agora, na expectativa de saber o que ele responderia, de acordo com aquela pergunta, ele diz: professora, o céu, ele fica em minha casa. O céu fica em minha casa. Professora, 7 meses atrás, nossa família conheceu Jesus. 7 meses atrás, meu pai entregou a vida dele para Jesus. E hoje, o céu habita em minha casa. Hoje, o céu habita em meu lar. Onde Jesus chega, querido, tudo se transforma. Tudo se transforma. Eu posso ouvir um amém? Onde Jesus chega, tudo se transforma. E eu creio que nós podemos também experimentar o céu na terra, o céu em nossas famílias, o céu em nossa casa. Eu não sei a realidade do seu lar, eu não sei a realidade da sua casa, mas eu penso que é uma realidade de céu, porque nós temos aqui homens e mulheres cheios do Senhor, cheios da presença de Deus, e que a cada dia estão sendo transformados de glória em glória. Queridos, quando nós falamos de família, nós estamos falando de uma base que sustenta a sociedade e de uma base que sustenta a igreja. É na família que você aprende a amar e ser amado. É na família que você aprende a abraçar e ser abraçado. É na família que você consola e consola outras que é consolado. É na família que você elogia e que você é elogiado. Mas nem todas as famílias têm o céu na terra. Nem todas as famílias são feitas de festa e de alegria. Muitas das famílias por aí afora, até mesmo famílias cristãs, têm experimentado tanta dor e tanto sofrimento. Famílias onde o respeito acabou. Famílias onde as agressões verbais estão em níveis terríveis, como armas mortíferas, acabando com a emoção, acabando com a estima de muitas pessoas. Você sabia que os sociólogos que estudam o nosso tempo presente, que estudam o mundo, que estudam a cultura, eles chamam a atenção para mudanças expressivas que estão acontecendo na nossa sociedade nos últimos anos. Eles chamam essas mudanças de pós-modernidade. Eu acho que não tem nada de moderno nisso, nessas mudanças que eles estão apontando. E essas mudanças têm sido tão expressivas em todas as áreas da sociedade, inclusive na família e no casamento. E eles têm mostrado que na família e no casamento tem acontecido 2 coisas, 2 fenômenos. O fenômeno do descompromisso e o fenômeno dos relacionamentos passageiros. Diga comigo: descompromisso
e relacionamentos passageiros. Então eu chamo esse fenômeno, né, de relacionamentos passageiros e de descompromisso como uma geração que coisificou as pessoas. O que é coisificar uma pessoa? Enquanto aquela pessoa me é útil, enquanto ela está me dando tudo aquilo que eu quero, eu estou com ela. Mas quando se esgota aquela fonte, eu descarto aquela pessoa, eu descarto aquele relacionamento. Por isso que nós estamos vivendo em tempos onde os relacionamentos são passageiros e marcados pelo descompromisso. Queridos, e essa é uma evidência de uma família que está distante de Deus. Essa é uma evidência de uma pessoa que está afastada da presença do Senhor. A pergunta é: o que adianta nós vivermos numa casa linda, maravilhosa, numa mansão, um bom apartamento, mas nós vivemos mal ali? O que adianta nós temos o melhor lar, sendo que a nossa casa é uma prisão, onde não tem mais liberdade? Sendo que a nossa casa é como um ringue de disputas, de brigas intermináveis, de conflitos intermináveis. Querido, eu quero dizer para você, não sei se você vai concordar comigo, é possível você ter uma família que tenha o céu na sua casa. É possível você vivenciar o céu na sua casa. Eu declaro isso sobre a sua vida e sobre a sua família. É possível você ter um casamento que seja como o céu na terra, um lugar de delícias. Eu posso ouvir um amém? Porque, meus queridos, quando Deus ele desenhou a família, quando Ele projetou os princípios da família, Deus projetou um ambiente que contém os princípios do amor, os princípios do respeito, os princípios de andando lado a lado e convivendo de uma forma harmoniosa com os nossos cônjuges. O seu casamento pode crescer. Quero declarar isso sobre a sua vida. O seu casamento, a sua família pode atingir novos níveis. O Ray Kroc, que foi um dos fundadores das lanchonetes do McDonald's, ele disse certa vez sobre essa questão do crescimento. Ele disse: olha, se você se acha tão maduro a ponto de não ouvir mais para continuar aprendendo e crescendo, o seu próximo estágio é apodrecer. Então eu creio que eu tenho aqui homens e mulheres com o coração aberto para aprender, para crescer, para ouvir mais da palavra, para olhar a palavra como espelho e dizer: eu preciso melhorar, eu preciso crescer. Então, querido, o seu casamento pode crescer, o seu casamento pode melhorar. A pergunta é: você está disponível e disposto para isso? Você está disposto e disponível para que a sua casa não seja um lar passageiro e o seu casamento não seja marcado por descompromisso? Então, querido, você pode crescer. Então, queridos, o casamento, a família, ela é também uma escola de caráter. Pense num ambiente para moldar, para nos afiar, como a Bíblia diz, com ferro afia o ferro. Pense num ambiente para moldar o nosso caráter, é um casamento, é uma escola de caráter. Dê glória a Deus pelo cônjuge, pela esposa que você tem, porque é uma bênção de Deus para você, para tratar o seu coração, para trazer cura para o seu coração, para trazer vida para o seu coração. Queridos, a família é o lugar que Deus projetou para você evoluir e para você crescer. Queridos, hoje eu estou dando continuidade na série Seguindo os Passos de Jesus, e nós estamos compartilhando sobre a epístola de 1 Pedro, tão rica, né? Eu acredito que você também está no seu tempo a sós com Deus, visitando essa epístola para crescer, para estar compreendendo mais, recebendo mais revelação sobre isso. Desafio você a isso no seu TSD. Vamos lá no 1 Pedro, vamos mergulhar, vamos crescer mais no que Deus quer nos ensinar nesse tempo. E eu tenho dito para você que o Pedro, ele estava ensinando a igreja, estava encorajando a igreja ali que passava por tempos de perseguição. Então, na nossa primeira palavra dessa série, né, eu coloquei 4 S's nessa série, né, o S da salvação, da santificação, da submissão e o último S do sofrimento. Não chegamos lá ainda, mas na nossa primeira palavra, né, o Pedro está incentivando: olha, vocês têm um autor, vocês têm um consumador da fé de vocês, no meio dos sofrimentos, no meio das perseguições, olhem para Jesus, olhem para a esperança da glória que vocês têm.
Ele também diz, no meio dessas perseguições, nós precisamos dar um bom testemunho, nós precisamos crescer no processo de santificação. Foi o que falamos na segunda mensagem dessa série. E hoje, assim como a última, porque eu dividi essa palavra de submissão em duas partes. Na mensagem anterior, há 2 semanas atrás, eu falei para você sobre os processos de submissão, de nós nos colocamos sob o comando. Deus estabeleceu comandos para o nosso bem, Deus estabeleceu cuidado para mim e para você. Então eu falei sobre autoridade governamentais, falei sobre as autoridades no trabalho, falei sobre Jesus como o maior modelo de submissão. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus se submeteu à vontade do Pai, e que por se submeter à vontade do Pai, Ele recebeu autoridade nos céus e na terra. Então, queridos, a submissão é muito importante, é um princípio poderoso para eu e você exercitarmos, e hoje eu queria falar sobre a submissão no lar. Hoje eu queria falar sobre os relacionamentos familiares. Então, meu tema com você hoje é o relacionamento saudável no lar. Então, você pode ter um relacionamento saudável no lar. Então, para que nós tenhamos um relacionamento saudável no lar, o que é preciso? 2 coisas. Eu vou compartilhar 7 versículos, menos que isso, menos que 7 versículos, mas são 7 instruções que Pedro está nos ensinando sobre essa submissão no lar. Eu vou falar sobre nosso primeiro ponto, submissão da esposa, e vou falar em segundo lugar da sabedoria do esposo. Então essa palavra ela vai atingir todos os níveis da família, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, capítulo 3, no versículo 1, o Pedro ele diz, 1 Pedro 3:1, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então Pedro ele começa aqui enfatizando as mulheres, ele gasta aproximadamente 80% com as mulheres e 20% com os homens, mas isso não significa que o ensino para os homens é menos que para as mulheres. Mas ele está dizendo aqui do mesmo modo, ou seja, ele vem construindo esse ensino. Submetam-se às autoridades, submetam-se aos chefes, olhem para a submissão de Cristo, e ele está falando do mesmo modo mulheres. Do mesmo modo mulheres, levando esse ensino agora para o nível da família. Queridos, as mulheres naquela época, elas enfrentavam muitas dificuldades culturais. Por quê? Porque para os homens eram dados muitos privilégios e para as mulheres muitos deveres. E eu sempre gosto de dizer que o cristianismo ele nos provoca. A cada domingo a minha oração, Senhor, provoca o teu povo, além de encorajar, mas provoca, gera algo dentro de nós. E uma das coisas que o cristianismo ele provocou foi uma verdadeira revolução nesse sentido cultural relacionado aqui às mulheres. Porque o cristianismo não vê a mulher mais como mais uma. Lembra das relações poligâmicas? Onde a mulher era mais uma diante de outras. Agora no cristianismo a mulher ela não é vista como uma coisa, ela não é vista como um objeto, ela é vista como uma pessoa. Ela não mais é vista como uma escrava, ela não mais é vista como inferior, mas ela é vista como uma pessoa digna, uma pessoa livre diante do Senhor. Então naquela época, naquela cultura, a mulher ela seguia a religião do marido. Então, se o marido se convertesse ao cristianismo, automaticamente aquela mulher seguia o marido. E o contrário, quando a mulher, como acontece na família de muitas pessoas, vamos fazer uma pesquisa agora. Quantas mulheres entregaram a vida para Jesus primeiro aqui? Levanta a mão. Antes do seu esposo, levante a mão. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Ô tia Grace, estou coçando aqui para não dar o testemunho assim, Porque eu sempre quando vou falar disso, falo da senhora. A tia Grace orou 19 anos, pelo esposo dela. Vou chegar lá, já daqui a pouco. Mas queridos, muitas realidades onde as mulheres se convertem primeiro. Mas nessa época, as que se convertiam primeiro, o marido considerava essas mulheres infiéis
e como se elas realmente estivessem também traindo até a religião original. Então essa carta, né, de traição que o marido dava ali, porque a mulher se converteu ao cristianismo, gerava o que dentro do lar? Gerava uma tensão, gerava conflito. E é isso que acontece em muitas casas, em muitas famílias. Muitos conflitos, muitas tensões, muitas divergências de pensamento. Então a orientação do Pedro aqui para essas mulheres recém-convertidas ao Evangelho, Pedro está instruindo: mulher, como diz lá no Maranhão, né? Mulher, você precisa ter sabedoria, você precisa ter muita sabedoria no lidar, no compartilhar com seu esposo que ainda não se converteu. Então Pedro dá duas direções. Ele fala que a submissão é um mandamento e que a submissão ela é uma oportunidade. Eu queria começar pelo mandamento. No versículo 3:1 ele diz aqui: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Então essa palavra submissão aqui, queridos, é um termo militar. E lá no militarismo você tem organizações, né? Você tem organizações ali dentro do militarismo. Então quando nós falamos de submissão, nós estamos falando de hierarquia. Nós estamos falando de estar sobre um comando. E o ensino de Pedro aqui, como nós vimos na última mensagem, não é uma submissão servil que é cega, mas sim um despojamento voluntário do eu. Eu estou entendendo que eu preciso me submeter a Cristo, e quando me submeto a Cristo, eu também de forma voluntária preciso me submeter ao meu esposo, que o Senhor colocou acima de mim, para que eu tenha uma vida boa, para que eu tenha uma vida agradável, para que eu seja protegida, para que eu esteja debaixo da cobertura do Senhor. Então, queridos, a ideia da submissão aqui para a mulher não é uma ideia de inferioridade, não é uma ideia de competição entre o marido e a mulher, não é uma ideia de rivalidade, mas é uma ideia de parceria. É uma ideia de parceria. A Bíblia diz que Deus, quando criou a mulher, Deus falou para ela: olha, você vai ser uma auxiliadora para o seu esposo. Você vai auxiliá-lo de forma física, você vai auxiliá-lo de forma emocional, você vai auxiliá-lo de forma espiritual. E diante de Deus, homem e mulher são iguais. Diante de Deus, homem e mulher são feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas Deus, porque é um Deus de organização, no aspecto do lar, Deus precisou organizar como seria a hierarquia dentro do lar. Então, queridos, a submissão da esposa ao seu esposo, como a Bíblia diz, é para o Senhor, é como para o Senhor. Então, uma vez que a esposa ela se submete ao seu esposo, ela se submete a Cristo. E uma vez que o esposo está submisso a Cristo, ele está exercitando o papel que é delegado e é confiado a ele pelo Senhor, o papel de liderança no lar. Então, queridos, quando uma mulher ela se insurge contra a liderança do seu marido, quando ela se levanta contra a autoridade do seu marido, questionando o seu marido, não concordando com o seu marido, essa mulher ela está se insurgindo contra a autoridade de Deus que estabeleceu o seu marido no papel de liderança. Então, queridos, o que a submissão ela não é? A submissão não é duas coisas, ela não é inferioridade e a submissão não é uma subserviência. Em primeiro lugar, a submissão não é inferioridade. 1 Coríntios 11:3, a Bíblia diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então veja aqui que Deus ele estabeleceu vários níveis de autoridade. Aí eu queria te dar um exemplo agora. Nós estamos na época da Black Fraud, não é? Da Black Friday, não é? Imagine você visitando uma loja nessa semana, comprando um sapato que você quer comprar lá. Você visualiza um preço ali na prateleira, pega aquele sapato, leva até o caixa. Quando chega no caixa, o sapato não está no preço da Black Friday, está a fraude mesmo. E aí você, segundo a lei do consumidor, vai chamar o gerente para questionar o porquê que o sapato não está na promoção designada lá na prateleira. Agora imagine você que essa loja ela exercita todos aqui
a ideia de que todos aqui governam de forma igual dentro da empresa. Então imagine aqui que os 50 funcionários dentro daquela empresa, eles têm o mesmo pensamento, todos eles lideram e todos eles governam dentro daquela empresa. Aí imagina, a pessoa, o consumidor e 50 pessoas que teoricamente vão dar uma resposta para aquilo. Eu imagino que seria uma confusão, cada um com uma resposta diferente, cada um dizendo o que pensa, e aquele consumidor ficando completamente frustrado pelo seu problema não resolvido. O ideal é, e você sabe que toda empresa tem um gerente, e quando aquele gerente é chamado, que está na posição acima dos outros naquela empresa, aquele gerente vai solucionar o caso daquela pessoa e aquela pessoa vai sair feliz. Então, queridos, Deus estabeleceu na nossa casa, na nossa família, essas posições de autoridade. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, quem tem duas cabeças é monstro. Quem tem duas cabeças é monstro. Dois pensamentos diferentes, divisão. Por isso que Deus estabelece alguém dentro da estrutura familiar com um pensamento predominante. E graças a Deus, quando esse pensamento predominante faz parte da palavra de Deus. Então, queridos, no lar, essa função é direcionada ao homem, ao marido, ao esposo, ao cônjuge, ao macho, em todas as formas aí para os homens entenderem que a liderança no lar, ela é direcionada ao homem. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele é o cabeça de Cristo. E Deus e Jesus, eles têm a mesma substância. Deus e Jesus têm a mesma substância. Mas a Bíblia diz lá em Filipenses 2 que Jesus escolheu se submeter à vontade do Pai. Então, da mesma forma, apesar deles serem iguais, deles terem a mesma substância, Cristo escolhe se submeter. Da mesma forma, a esposa, por amor a Jesus, ela se submete à autoridade que Deus instituiu para a sua casa, para a sua família, a autoridade do seu esposo. Então, queridos, a autoridade não é inferioridade, não é inferioridade. Em segundo lugar, a autoridade não é subserviência. Não é uma obediência cega, ela tem limites. Então imagine que o maridão está empolgado, ele diz, olha, nós vamos assistir um vídeo pornô para apimentar a nossa relação. O que a esposa cristã ela vai fazer? Ela vai se submeter a uma imoralidade, a uma prostituição como essa, a participar de algo que a Bíblia diz que o imoral e o prostituto não entrará no reino do céu. Então essa esposa, ela não pode obedecer nesse caso, porque está colidindo com o princípio da palavra. Atos capítulo 5, no versículo 29, a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Efésios capítulo 5, 23, a Bíblia diz, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da sua igreja. Então, assim como a igreja de Jesus, eu e você, nós estamos submissos a Jesus. E quando você se submete a Jesus, a Bíblia fala que mais gloriosa e mais livre é a sua igreja, porque ela está submissa a Cristo. Da mesma forma, querida mulher, quando você se submete à autoridade do seu esposo, mais livre e mais gloriosa você se torna diante do Senhor. Então, o nosso primeiro ponto aqui sobre a submissão da esposa. A submissão, ela não é uma opção. Ah, pastor, é uma opção, então. Não, querido. É um mandamento. É um mandamento. A submissão. Em segundo lugar, o Pedro, ele construindo essa argumentação, colocando esse princípio, ele diz que a submissão da esposa ao marido, ela é uma oportunidade. É uma oportunidade evangelística. 1 Pedro 3, 1 e 2, ele diz, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Quero dizer para você aqui o que Pedro não está falando para as mulheres. Pedro não está falando para as mulheres, não está aconselhando as mulheres que quando ela se converter, ela deve abandonar o seu esposo. Agora eu me converti, eu vou abandonar esse traste.
né, e vou achar um crente para mim. Não, Pedro não está aconselhando isso. Pedro não está aconselhando a mulher quando ela converte, agora que ela é a crentona, ela chegar em casa e dizer: se você não se converter, você vai para o inferno. Pedro não está recomendando isso para a mulher que acabou de se converter. Pedro ele está recomendando um testemunho que é coerente. O teólogo William Barclay ele disse que a pregação silenciosa de uma vida santa derruba as barreiras preconceituosas e hostis daqueles que ainda não são convertidos. Então, em primeiro lugar, a submissão da esposa ao seu marido é um testemunho muito eficaz. A vida exemplar dessa esposa é melhor do que muitas palavras, muitos sermões. Então, um método de evangelismo, né, falando desse evangelismo aqui do lar, da esposa que se converteu, do marido que ainda, diga assim comigo, ainda, né, das mulheres que estão aqui ainda, que o seu esposo ainda não se converteu, porque você é uma mulher de fé, né? Você é uma mulher submissa, você é uma mulher que aproveita as oportunidades, e é uma mulher de fé. O seu esposo que ainda não se converteu, quer dizer, esse é um dos métodos poderosíssimos. E quando a Bíblia está falando aqui sem nenhuma palavra, não significa que a mulher não vai semear o evangelho, mas ela vai semear o evangelho com a sua vida. O marido vai observar a conduta daquela mulher e ele vai ver Cristo nela. Antes ela era barraqueira, antes ela discordava de tudo, antes ela ficava como uma pingadeira na minha cabeça, mas agora não. Então o marido está observando mudança, o marido está observando Jesus na vida daquela pessoa. Então essa mulher ela vai ganhar o seu marido com o seu procedimento. Ela vai ganhar o seu marido pregando o evangelho através das suas atitudes. E não com muito falar, e não com muito apontando o dedo na cara do marido. Provérbios capítulo 13, no versículo 3 diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então imagina, a mulher está lá, ajoelhada, orando, chorando: oh Senhor, tem misericórdia desse marido, oh Deus, abençoa a vida dele, oh aleluia, ele vai se converter, ele vai estar comigo no próximo culto de domingo. Então ela está fazendo aquela oração de fé, mas daqui a pouco ela levanta e ela vê o marido fazendo lá tudo diferente, né, fisicamente, aí ela começa a falar um monte de bobeira. A Bíblia fala aqui que quem fala demais acaba se arruinando. Você acabou de arruinar o projeto de oração que você acabou de ter. Então, queridos, a esposa ela vai ganhar o seu marido para Cristo por meio da sua conduta, não por meio da sua argumentação. Ela vai ganhar o seu esposo por meio das suas atitudes de submissão, da sua compreensão, da sua bondade, da sua paciência. Vamos dizer juntos isso? Paciência. Como Deus precisa fazer isso no coração da mulherada. Espera no Senhor, paciência. E aqui ele está falando que é pelo método da observação. Uma observação atenta e reflexiva. O maridão vai estar observando as mudanças acontecendo de forma processual. E isso vai atrair o coração dele para Jesus. Queria te contar um testemunho coisas que acontecem no nosso meio. Boas coisas, bons testemunhos que acontecem no nosso meio. Pode colocar aí, eles não estão aqui, que eles vieram no culto da manhã, mas eu queria te apresentar aqui o Mateus e a Renata. A Renata, assim como naquela pesquisa que eu fiz, ela foi a primeira a entregar a vida dela para Jesus. E a Renata, ela começou a vir para a igreja, e eu fazendo uma entrevista com o marido dela, com o Mateus, ele falando: olha, quando a Renata se entregou para Jesus, eu vi mudanças profundas, eu vi mudanças intensas, eu vi ela apaixonada pela palavra. Às vezes eu vinha com ela, às vezes eu não vinha. Às vezes eu entrava no quarto e a Renata estava lá ouvindo mensagens, e ela falava para mim: vem ouvir comigo aqui essa mensagem. E ele diz: eu que não vou ouvir esse negócio nem nada, e dava ali o pé.
Mas ela falava: olha a mulher de fé, um dia você vai estar sentada ao meu lado ouvindo toda a palavra. Então Mateus relatou muitas mudanças e falou: ela orava por mim. E essa história deles me marca muito, porque em janeiro de 2023, na primeira mensagem como o pastor William, oficial pastor aqui da igreja, no culto da manhã, quando o apelo foi feito, eu registro essa história, porque foi o dia que o Mateus entregou a vida dele para Jesus aqui. Hoje eu ando de perto dele, ele é até meu coach de caminhada, a gente caminha junto, corre junto. Ele é meu filho na fé. Então, quando ele entregou a vida dele para Jesus aqui, e sempre a gente leva o pessoal para aquela salinha para fazer a consolidação, eu percebi a Renata vindo atrás, num choro copioso. E eu estou aqui encerrando o culto e olhando para ela ali, naquele choro assim de lavar a alma. Naquele momento que o Espírito Santo testificou no meu coração: hoje uma batalha se encerrou. Um novo tempo começou na vida dessa família. Hoje eles são uma bênção. Ela estava servindo aqui de manhã na atmosfera, ele serve com a gente ali no balcão do check-in. Inclusive, irmãos, vou fazer uma oportunidade aqui, nós estamos precisando de gente para servir no check-in do My Kids aqui. É facinho demais, é só mexer com tecnologia. Se quiser, me procura no final do culto para você servir, tá bom? Estou fazendo esse parênteses. Então eles servem, estão numa célula, sendo discipulados, é muito lindo isso. Então, querida esposa, não fica arrastando seu marido, forçando o seu marido a vir para a igreja contra a vontade dele, não impondo o sermão para ele, não ficando importunando ele, criticando ele. Vou te contar um segredo: confia no Senhor, espera no Senhor, tenha paciência, o seu momento vai chegar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Mulherada que está aí orando, gerando a sua família para Jesus, o seu momento vai chegar. E aí, queridos, no versículo 3, parece assim que o apóstolo Pedro, ele falou assim, mas ele está falando de submissão e agora ele começa a falar sobre joia, sobre roupa, sobre aparência. Parece uma coisa meio desconectada aqui do que ele está construindo. Mas eu quero dizer para você que não está. Então olha aqui no versículo 3 o que ele diz: a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, como joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A nossa mulherada gosta de se arrumar, sim ou não? Gente, e venham mesmo, muito arrumadas, muito lindas, muito cheirosas para a igreja, mas lembrem-se, arrume-se primeiro para o seu marido, e não para a mulherada, Porque diz que a mulher arruma é para outra, Para fazer inveja para outra, para dizer que comprar a roupa da moda. Vista para o seu marido. E ai do marido que não percebe quando a esposa fez o cílio. Amor, tem alguma coisa diferente em mim? Marido tem que estar muito atento. Em primeiro lugar, a mulher, ela se veste para o seu marido, não tem nenhum problema. Pedro não está condenando aqui essas coisas, mas o que Pedro está ensinando para a mulher: cuidado com o exagero. Cuidado com o exagero, cuidado com querer mostrar aparência exterior, quanto o que é importante para mim não são as joias, não são os cabelos trançados, não são a roupa da moda. O importante para mim é aquilo que você demonstra no seu interior. E quando ele diz que a mulher faz isso, ela agrada a Deus. E se a mulher ela age no espírito dócil e tranquilo, e isso tem grande valor para Deus, querido, isso com certeza vai ter grande valor e impacto no coração do esposo também. Então a mulher que fica se adornando muito, querendo se aparecer muito, quando dentro de casa ela é uma, perdão pelo termo, mas uma jararaca, uma barraqueira, uma mulher que é completamente, que não tem, parece que não tem Jesus no coração. O que Deus está dizendo: eu não quero a sua aparência, sua pele de cobra. Eu quero um coração dócil e tranquilo. Eu quero o meu caráter estampado, porque isso tem muito valor para mim.
E que quando tem valor para Deus, a observação atenta do marido, opa, tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. E aí daqui a pouco o marido vai estar vindo com você. Daqui a pouco no apelo o marido vai estar vindo na frente. Daqui a pouco um grande mover de Deus vai estar acontecendo no seu lar. Porque a sua preocupação não está somente na aparência, ela está também na beleza do seu interior, querida mulher. Amém? Posso ouvir um amém? Provérbios 31:30 diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então a beleza para Deus está nesse equilíbrio emocional. E isso tem alto poder de tocar a vida do seu esposo. Então eu falei para você que a submissão, ela é um mandamento. E a submissão da esposa é uma oportunidade evangelística. É uma oportunidade de ganhar o seu esposo para Jesus. Em segundo lugar, e aqui chegou a hora de confrontar e de provocar os esposos, os maridos, que agora passou a vez da mulher, ela falou, ufa Senhor, agora é a vez do maridão. Então o Pedro dirige agora as suas palavras para os maridos. Acompanhe comigo 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então ele está dizendo, do mesmo modo, da mesma que ele falou para a mulher, vocês mulheres devem se submeter aos seus maridos. Ele diz, queridos maridos, da mesma forma que as suas mulheres devem demonstrar submissão, vocês também devem demonstrar consideração por elas. Vocês também devem demonstrar cuidado por elas. E vocês devem demonstrar abnegação por elas. Diga assim comigo, abnegação. Efésios capítulo 5, no versículo 25, olha o nível que o Senhor eleva a responsabilidade do homem. Por isso que eu acho que a responsabilidade do homem é muito maior diante de Deus. A régua para o homem está num nível muito elevado. E é possível chegar lá. Porque se o Senhor falou que os maridos, ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja que nível alto, que responsabilidade alta, que Deus confia ao homem a liderança do lar, e ele diz, querido homem, você deve dar a sua vida pela sua família, você deve dar a sua vida pela sua esposa, não é meia boca, não é quando você quer, não é quando tem o seu interesse, você deve se entregar por completo, porque você tem o modelo, Cristo Jesus. Ele modela você, coração de marido. Ele modela você. Seu modelo é dar-se completamente, entregar-se completamente pela sua esposa, pela sua família. Então esse é um nível muito alto de responsabilidade diante do Senhor. Então, queridos, o marido que espera, porque tudo é uma questão de semeadura e de colheita. Então, se o marido espera que a esposa seja submissa, então o marido precisa plantar amor. Então o marido precisa plantar essa entrega. O marido precisa plantar essa entrega total. E quando ele se entrega totalmente, que é como a lei da semeadura, ele vai colher submissão no coração da sua esposa. Esse é o padrão de Deus. E o Pedro, querido, ele fala sobre 3 cuidados que o marido deve ter para com a sua esposa. Ele deve ter um cuidado físico, ele deve ter um cuidado emocional, e ele deve ter o cuidado espiritual para com a sua casa, para com a sua esposa. Em primeiro lugar aqui, cuidado físico. Então ele diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Então vivei a vida comum do lar, ou como em outra versão diz, vivendo juntos na mesma casa como marido e mulher. Então assim, essa coisa muito moderna de cada um vive numa casa diferente, cada um dorme numa cama diferente. Eu já ouvi esse absurdo. Não, ele dorme na cama dele e eu durmo na minha em outro quarto.
Casamento é comunhão de espaço, é o mesmo espaço, é o mesmo lugar, é convivência, é harmonia, é comungar bens, comungar pessoas, é um lugar de prazer, é um lugar da vida do Senhor, inclusive tornando os dois uma só carne, os dois uma só carne. Então são essas coisas importantes que acontecem fisicamente. Uma das direções que Deus deu para o marido lá no Jardim do Éden, Gênesis 2, capítulo 15, olha um dos comandos que Deus deu para o homem. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Homens, só os homens, diga assim comigo: cuidar e cultivar. Mais forte agora que vocês são homens de Deus, vamos lá. Cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. A sua casa, ali, né, Deus estava entregando a Adão o jardim, para que ele cuidasse do jardim, para que ele cultivasse o jardim. Então a responsabilidade principal ali de Adão era trazer o alimento para casa. Era cultivar ali, né, as cebolas, né, as laranjas, as melancias. E o homem que semeou, colheu e traz para dentro de casa a provisão. Nós não temos nada contra a mulher receber mais do que o homem, desde que o homem seja e continue sendo o principal provedor. Isso não tem questão de quem recebe mais, mas de ser aquele homem que realmente está se esforçando para cuidar da sua família. Ele não é aquele homem que fica lá o tempo todo assistindo série, aquele homem que fica o tempo todo assistindo futebol. Ele pega o salário da esposa e gasta em jogo. Queridos, que tempos são esses que nós estamos vivendo, onde a mulher ela sai para trabalhar, o marido fica em casa sem fazer nada. Esse homem deve estar desesperado por aí, até procurando um lote para trazer, para capinar um lote para trazer provisão para dentro de casa. Nós precisamos, o homem precisa se posicionar. Quantos homens estão por aí sem esse posicionamento de provedor? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, 8, diz: se alguém não cuida, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então o homem que está delegando isso para a mulher, inclusive muitas mulheres estão sobrecarregadas, assumindo essa posição de liderança no lar, fazendo tudo, atropelando os processos, doente emocionalmente. Por quê? Porque o homem que deveria estar nessa posição, saiu dessa posição, a mulher assumiu essa posição, alguém tem que fazer alguma coisa, mas isso gera tanta sobrecarga para as mulheres. Querido homem, você precisa trazer de volta essa responsabilidade sobre você. E a Bíblia diz aqui que quando você se omite disso, ele está falando, se alguém não cuida, negou a fé e é pior que um descrente. Veja o quanto isso é sério. Então, queridos, a função principal do homem é carregar os pesos, é trazer a provisão, é ser aquele que vai mesmo para cima, que parte mesmo para cuidar e cultivar da sua casa. Então, em primeiro lugar, esse cuidado físico. Em segundo lugar, o cuidado emocional. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então nós precisamos entender que homem e mulher, eles são diferentes, sim ou não? Sim. Homens e mulheres são diferentes. As mulheres veem a vida como se fosse com um óculos de uma cor, e os maridos veem a vida como um óculos de outra cor. Nós somos diferentes, e por sermos diferentes, nós complementamos o relacionamento. Então o marido cristão, ele precisa conhecer as variações de humor da sua esposa, os medos da sua esposa, as esperanças da sua esposa. Eu, quando casei, eu sofri muito nessa área no primeiro tempo. Por quê? Porque parece que num dia estava mil maravilhas. Eu sou o melhor homem, o melhor marido. Aí no outro dia chega uma visita em casa, é a colega, é os dias de onça, a semana de onça. Eu pedi autorização para minha mulher, eu quero semana de onça. A mulher no dia está super bem, no outro dia, meu irmão, eu falei assim, Senhor, não é a mulher que eu casei, não é a mulher que eu casei, porque quando vem a tensão pré-menstrual, meu Deus, eu falava assim, amor, te domine, amor, use o domínio próprio. Então muitas vezes, gente, eu estou no processo, eu não cheguei lá ainda, mas muitas vezes agredi ela assim, achando aquilo um absurdo.
Mas o homem precisa entender todas essas coisas. Graças a Deus a minha esposa atualmente usa um DIU e está tudo controlado, tudo temperado. A colega não chega lá em casa, está tudo bem, graças a Deus, aleluia. Então nós homens precisamos crescer nisso, ficarmos observando, lendo material para a gente conhecer a nossa esposa e perguntar para ela o que ela gosta, o que ela não gosta. Né, queridos, a Bíblia, ela diz aqui que a mulher é essa parte mais frágil, mas Pedro não está dizendo que ela é frágil em termos mentais, não é frágil em termos morais e nem espirituais, porque muitas vezes as mulheres ganham os homens. Muitas vezes as mulheres são muito mais espirituais. Quando chama aqui para a vigília, para spray, 80% mulher, 20% homem. Nós precisamos reverter isso, viu, homens? Os homens que precisam estar aqui orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pela transformação da nossa sociedade. Eu posso ouvir um amém? Mas ainda assim elas vão continuar vindo que mulher é mulher de oração. Mas nessa parte emocional, nessa parte da alma e na parte do corpo, a Bíblia diz que a mulher é realmente a parte mais frágil. E aqui o homem precisa ter discernimento e compreensão dessas coisas, porque quando ele trata, quando ele considera a sua esposa, quando ele realmente compreende esse princípio e trata ela com honra, o que ele vai encontrar dentro desse vaso? Um tesouro muito precioso, uma parceira, uma amiga, alguém realmente que está ombreando com ele. Então, queridos homens, tenhamos consideração pelas nossas esposas. Então, falei do aspecto físico, do aspecto emocional e do aspecto espiritual. Então no versículo 7 ele diz: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu li esse texto e falava assim, então se o homem for grosso, né, como muitas vezes o homem é, casca grossa, aí ele vai lá e oprime a mulher, ele vai lá e fica brigando com a mulher, eu vou interromper ela das orações dela. Isso também serve para a mulher, mas isso também serve para o homem. Então vamos supor, o homem está ali orando pelos seus projetos, orando por um empreendimento, orando por um sonho dele, mas aí ele é lá maior grosso com a sua esposa, ele vai lá e fica oprimindo e falando palavras sem amor. A Bíblia diz que quando ele faz isso, as orações do homem também são interrompidas. Então às vezes você, maridão, não está vendo resposta de oração, porque às vezes você é o maior cavalão com a sua esposa, grosso com ela, e aí está como um céu de bronze, a oração não passa para o céu. A oração não passa para o céu, porque a Bíblia diz que isso tem um alto poder de interromper as suas orações diante de Deus. Por isso que sempre tem alguma divergência, a Bíblia fala, antes de deixar a sua oferta no altar, procure a pessoa que você ofendeu, procure a pessoa que está ofendida com você, resolva essas situações, porque a Bíblia até rejeita a oferta de alguém que está em conflito com o outro. Então veja o quanto é importante um marido solucionar todas as questões dentro da sua família, dentro da sua casa. Então, queridos, é possível sim um relacionamento saudável no lar, desde que eu e você estejamos colocando em prática esses princípios. Desde que eu e você estejamos sendo o homem, tratando a mulher com amor, tratando a mulher com sabedoria, e a mulher tratando o seu esposo, se submetendo ao processo de Deus, submetendo ao seu esposo. Amém? Eu queria orar por você.